Nesta noite, você vai ouvir os ensinamentos espirituais mais relaxantes. São ensinamentos yogis profundos e eu escolhi a dedo para te ajudar a desacelerar os pensamentos e conduzir você para um estado natural de paz. Hoje eu trouxe a continuação da nossa série A Ciência Sagrada de Swami Sri Yukteswar. Eu vou narrar para você em voz suave, enquanto as suas tensões vão se dissolvendo, seu coração vai tranquilizando e a consciência vai relaxando. Fique comigo até o final para você entrar num estado de relaxamento profundo. Agora, vá permitindo que a sua respiração fique mais calma. Deixe os pensamentos se afastarem e permita que cada palavra vá preparando um caminho para um sono profundo e restaurador, com sabedoria. Então, podemos começar. A Ciência Sagrada, capítulo 1, o Evangelho. Sutra número 1. Parambrahma, o Espírito ou Deus, é eterno, completo, sem princípio nem fim. Ele é o ser único e indivisível. O Pai Eterno, Deus, Swami Parambrahma, é a única substância real, Sat, e é tudo em todo o universo. Por que Deus não é compreensível? O homem tem fé eterna e crê intuitivamente na existência de uma substância, da qual os objetos dos sentidos, audição, tato, visão, paladar e olfato, as partes componentes deste mundo visível, são apenas propriedades. E porque o homem se identifica com o seu corpo material, composto das propriedades citadas, ele é capaz de compreender, por meio desses órgãos imperfeitos, apenas essas propriedades e não a substância a qual pertencem. O Pai Eterno, Deus, a única substância do universo, não pode assim ser compreendido. O homem deste mundo material não pode compreender Deus, a não ser que ele se torne divino, levantando o seu eu acima dessa criação das trevas, ou Maya. Em Hebreus 11:1 e João 8:28, podemos ler o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Sutra número 2. Nele, Parambrahma, está a origem de todo conhecimento e amor e a raiz de todo poder e alegria. Prakriti, ou a natureza de Deus. A força onipotente, Shakti, em outras palavras, a alegria eterna, Ananda, que produz o mundo, e o sentimento onisciente, Chita, que torna este mundo consciente. Ambos manifestam a natureza, Prakriti, de Deus Pai. E como é que Deus é compreendido? O homem, sendo feito à semelhança de Deus, ao dirigir sua atenção para dentro, pode perceber no seu íntimo a força e o sentimento mencionados, as únicas propriedades do seu eu, a força onipotente na forma da sua vontade, junto com o prazer, e o sentimento onisciente na forma da sua consciência, a qual sente prazer. Em Gênesis 1:27, podemos ler: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus Ele o criou, homem e mulher Ele os criou. Sutra número 3. Parambrahma fez emergir a criação, a natureza inerte, chamada Prakriti. De Om, o Verbo, a manifestação da força onipotente, vieram o tempo, o espaço e o átomo, a estrutura vibratória da criação. O Verbo, Amém, também conhecido como Om, é o princípio da criação, a manifestação da força onipotente, a repulsão e a sua expressão complementar, o sentimento ou o amor onisciente, que é a atração, é a vibração que se apresenta como um som peculiar. O Verbo, Amém, ou o Om. Em seus diferentes aspectos, o Om dá a ideia de mudança, que é o tempo, no sempre imutável, e também a ideia de divisão, que é o espaço, no sempre indivisível. As 4 ideias são o Verbo, o tempo, o espaço e o átomo.
estado resultante é a ideia de partículas, os inumeráveis átomos. Esses quatro, o verbo, o tempo, o espaço e o átomo, são, portanto, uma e a mesma coisa, e substancialmente não passam de simples ideias. Essa manifestação do verbo, fazendo-se carne a matéria exterior, criou este mundo visível. Assim, o verbo, o Amém ou o Om, sendo a manifestação da natureza eterna do Pai Onipotente, ou do próprio si mesmo dele, é dele inseparável, e não é senão o próprio Deus. Assim como o poder de combustão é inseparável do fogo, e nada mais é do que o próprio fogo. Em Apocalipse 3,14, João 1, 3 e 14, podemos ler o seguinte: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sutra número 4. A estrutura da criação é Anu, ou os átomos. Na matéria, eles são chamados Maya, ou poder ilusor do Senhor. Cada átomo individual é chamado Avidya, ou ignorância. Os átomos são o trono do Espírito Criador. Esses átomos que representam interna e externamente as 4 ideias mencionadas são o trono do Espírito Criador, que, neles resplandecendo, criou este universo. Em sua totalidade, são denominados Maya, as trevas, pois mantém a luz espiritual fora do alcance da compreensão. E cada um deles separadamente é chamado Avidya, ou ignorância, já que torna o homem ignorante, até mesmo do seu próprio eu. Por isso, as 4 ideias citadas, que dão origem a todas essas confusões, são mencionadas na Bíblia como os 4 seres viventes. O homem, enquanto se identifica com seu corpo material denso, mantém uma posição bem inferior à do quádruplo átomo primordial e necessariamente não consegue compreendê-lo. Porém, quando ele se eleva ao nível desse átomo, não só o compreende, tanto por dentro quanto por fora, mas também compreende a criação inteira, tanto não manifestada quanto manifestada, ou seja, por diante e por detrás. Em Apocalipse 4:6, podemos ler o seguinte:
e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Sutra número 5. O aspecto de amor onisciente de Parabrahma é Kotasha Chaitanya. O eu individual, sendo sua manifestação, é um com ele. Kotasha Chaitanya, o Espírito Santo, Purushottama. A manifestação de Prema Bidya, dita a atração, o amor onisciente, é a vida, o Espírito Santo onipresente, e é chamado o Espírito Santo, também conhecido como Kotasha Chaitanya ou Purushottama, e resplandece nas trevas a fim de atrair toda a porção dela para a divindade. Mas as trevas e os seus elementos individuais, a vidya, a ignorância, que é a própria repulsão, não podem receber ou compreender a luz espiritual, embora a reflitam. Abhasa Chaitanya ou Purusha, os filhos de Deus. Esse Espírito Santo, sendo a manifestação da natureza onisciente do Deus Pai eterno, outra substância não é senão o próprio Deus. E assim, esses reflexos dos raios espirituais são chamados os Filhos de Deus, Abhasa Chaitanya ou Purusha. Em João 1, 4, 5, 11, podemos ler o seguinte: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sutra número 6. O átomo está sob a influência de Chitta, conhecimento universal, e forma o Chitta, ou o estado tranquilo da mente, que quando espiritualizado chama-se Buddhi, inteligência. O seu oposto é Manas, a mente, na qual vive o Diva, o eu com Ahankara, o ego, a ideia de existência separada. Chitta, o coração, Ahankara, o ego, o filho do homem. Esse átomo, estando sob a influência do amor universal, o Espírito Santo, torna-se espiritualizado, como limalhas de ferro em um campo magnético, e dotado de consciência, quando então é chamado de Mahata,
o coração. E sendo tal, nele aparece a ideia do eu como existência separada, que se denomina Ahankara, o ego, o filho do homem. Buddhi, a inteligência, Manas, a mente. Sendo assim magnetizado, ele tem dois polos, um que o atrai para a substância real e o outro que dela o repele. O primeiro é chamado Sattva, ou Buddhi, a inteligência, que determina o que é a verdade, e o último, sendo uma partícula da repulsão, a força onipotente espiritualizada, produz o mundo ideal para o prazer, e é chamado Manas, a mente. Sutras 7 a 10. Chitta, o átomo espiritualizado em que aparece Ahankara, a ideia da existência separada do eu, tem 5 manifestações que são as eletricidades de campo. Elas, as 5 eletricidades de campo, formam o corpo causal do Purusha. As 5 eletricidades, Panchatattva, a partir dos seus 3 atributos, Sattva, positivo, Rajas, neutralizador, e Tamas, negativo, produzem Jnanendriyas, que são os órgãos dos sentidos, Karmendriyas, que são os órgãos da ação, e Tanmatras, objetos dos sentidos. Esses 15 atributos, mais a mente e a inteligência, constituem os 17 membros refinados do corpo sutil, o Linga Sarira. Panchatattva. As causas raízes da criação formam o corpo causal. Esse átomo espiritualizado, Chitta, o coração, sendo a repulsão manifestada, produz 5 tipos de eletricidade de campo a partir das suas 5 partes distintas. Uma no meio, 2 nas 2 extremidades e as outras 2 nos espaços intermediários entre o meio e a cada uma das extremidades. Essas 5 espécies de eletricidade, sendo atraídas sob a influência do amor universal, que é o Espírito Santo, para a substância real, Sat, produzem um campo magnético, que é denominado Sattva Buddhi, a inteligência. Essas 5 eletricidades, sendo as causas de todas as outras criações, são denominadas Panchatattva, as 5 causas raízes, e são consideradas o corpo causal do Purusha, que é o Filho de Deus. Os 3 gunas, atributos elétricos. As eletricidades, tendo evoluído a partir do Chitta polarizado, também estão em estado polarizado,
e são dotadas dos seus 3 atributos ou gunas: Sattva, o positivo; Tamas, o negativo; e Rajas, o neutralizador. Jnanendriyas, os 5 órgãos dos sentidos. Os atributos positivos das 5 eletricidades são os Jnanendriyas, os órgãos dos sentidos: olfato, paladar, visão, tato e audição. E, sendo atraídos sob a influência de Manas, a mente, o polo oposto do átomo espiritualizado, dela se forma um corpo. Karmendriyas, os 5 órgãos da ação. Os atributos neutralizadores das 5 eletricidades são os Karmendriyas, os órgãos da ação, que são a excreção, reprodução, locomoção, habilidade manual e fala. Esses órgãos, sendo a manifestação da energia neutralizadora do átomo espiritualizado, o coração, formam um corpo energético, chamado o corpo de energia, a força vital, também conhecido como prana. Vishaya ou Tanmatras, os 5 objetos dos sentidos. Os atributos negativos das 5 eletricidades são os 5 tamatras, ou objetos dos sentidos do olfato, paladar, visão, tato e audição, os quais, estando unidos aos órgãos dos sentidos por meio do poder neutralizador dos órgãos da ação, satisfazem os desejos do coração. Linga Sarira, o corpo material sutil. Esses 15 atributos, juntos com os 2 polos, a mente e a inteligência do átomo espiritualizado, formam o Linga Sarira, ou Sukshma Sarira, o corpo material sutil do Purusha, o Filho de Deus. Sutras 11 e 12. Os 5 objetos mencionados, que são os atributos negativos das 5 eletricidades, ao se combinarem, produzem a ideia da matéria densa, nas suas 5 formas: sólidos, líquidos, fogo, substâncias gasosas e éter. Essas 5 formas da matéria densa e os 15 atributos acima citados, juntamente com Manas, a mente, a consciência sensorial, e Buddhi, a inteligência discernidora, e Chitta, o coração ou a faculdade do sentimento, e Ahankara, o ego, constituem os 24 princípios básicos da criação. O corpo material denso. Os 5 objetos acima mencionados,
que são os atributos negativos das 5 eletricidades, ao entrar em combinação, produzem a ideia da matéria densa, que aparece para nós em 5 variedades diferentes: sólido, líquido, ígneo, gasoso e etéreo. Estes constituem o invólucro exterior, o corpo material denso do Purusha, o Filho de Deus. 24 anciãos. Essas 5 matérias densas e os 15 atributos acima citados, juntamente com a mente, a inteligência, o coração e o ego, constituem os 24 princípios ou anciãos, conforme mencionado na Bíblia em Apocalipse 4:4. E ali podemos ler o seguinte: havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciãos. Os 24 princípios mencionados anteriormente, que completaram a criação das trevas ou Maya, nada mais são do que o desenvolvimento da ignorância. E como essa ignorância é composta apenas de ideias, como já foi dito, a criação não tem em realidade qualquer existência substancial, mas é um simples jogo de ideias na substância eterna, que é Deus Pai. Agora, vá relaxando profundamente e deixe que a sua alma absorva essa sabedoria.